Eu sou apenas o diretor de uma fábrica que produz adereços para filmes. Os adereços de mechas transformáveis que produzi podem voar com pessoas. Eles também estão equipados com um sistema inteligente que escaneia aviões invisíveis. Eles podem até lançar mísseis para derrubar aviões inimigos. 6 aviões invisíveis inimigos originalmente. Quer controlar o reino do dragão por meio de um voo de teste. Mas foram destruídos pelos mísseis lançados pelos meus adereços de mecha. O mundo inteiro ficou impressionado. Você chama isso de adereço? Na verdade, uma cliente bonita gastou 6 milhões para encomendar adereços de mecha transformáveis. Eu realmente só quero fazer um adereço. De qualquer forma, meu objetivo é ganhar dinheiro. O importante é entregar perfeitamente. No entanto, a tecnologia de simulação que despertei é realmente muito poderosa. Ela consegue enganar com tanta precisão. Destruir aviões e tanques não é problema algum. Embora Kim Ruvei tenha gasto muito dinheiro para encomendar os adereços, ela ficou impressionada com essa coisa que foi feita em apenas 3 dias. Na verdade, não tinha grandes esperanças. Era apenas para criar um burburinho para a estreia do novo filme. Fazer um grande adereço para chamar a atenção. Levantar a cortina. No momento em que o adereço revelou sua forma completa, o público ficou em alvoroço. Todos de repente arregalaram os olhos. Era como se tivesse visto algo inacreditável. Corpo e mente estremeceram violentamente. Diante deles estava um veículo de lançamento de mísseis. 9 metros. 3 metros de altura e 3 metros de largura. Verde militar. E ainda carregava 6 tubos de lançamento de mísseis. Uau! Não pode ser! Esse veículo de lançamento de mísseis é muito realista. Kim Chang-ji acenou com a cabeça, satisfeito. Mesmo que isso seja apenas uma casca. Mas ser feito de forma tão realista já é suficiente para provar que sua neta ainda tem talento. E esse adereço pode ser dito que é igualzinho ao personagem do filme. Sem nenhuma diferença. Nesse momento, de repente, um repórter sugeriu: Senhorita Kim, podemos visitar o set de filmagem de perto? Kim Ru sorriu levemente. Claro que sim. Após receber a permissão, instantaneamente, dezenas de convidados e jornalistas se aproximaram. Caramba! Este carro tem muitos detalhes. As pastilhas de freio nos pneus. Também há vários componentes dentro do chassi. Estão todas lá. E ao toque, não parece falso. Não me diga que este objeto pode andar. Venham ver rápido. Dentro do capô, há até um volante. Tem uma tela eletrônica. Tem vários botões. E também um freio de mão. De qualquer ângulo, não parece um objeto de cena. Senhorita Kim, você não trouxe um carro de verdade para cá, né? Ah! Ao ouvir eles dizerem isso, Kim Ruvei também ficou um pouco surpresa. Imediatamente foi verificar. E realmente descobriu que a configuração dentro do capô estava completa. Pensou consigo mesma: esse Lushen é realmente impressionante. Até os detalhes da cabine foram feitos com tanto cuidado. Que tal entrarmos e darmos uma olhada? De repente, um jornalista disse a Kim Ruvei. Kim Ruvei hesitou um pouco, mas acabou concordando. Estendeu a mão casualmente para abrir a porta do carro. No entanto, no momento em que ela puxou a maçaneta da porta do carro, as luzes nos 4 cantos do veículo de lançamento de mísseis começaram a piscar de repente. Um display quadrado acendeu acima da maçaneta da porta e emitiu um som eletrônico mecânico. Por favor, insira o nome do motorista. Autenticando a identidade do motorista. Kim Ru's pupilos constricted Sligel. Seu corpo todo estremeceu. Isso também é possível? Ela olhou para a tela que apareceu à sua frente. Tentou inserir seu próprio nome. Quando digitou os 3 caracteres de Kim Ruvei, o som eletrônico mecânico soou novamente. Identidade confirmada. Por favor, registre as informações faciais, digitais e de ondas sonoras. Kim Ruvei estava com uma expressão confusa. A boquinha se abriu formando um cu. Isso é muito sofisticado. Os repórteres e convidados atrás dela também exclamaram. É necessário reconhecimento de identidade para entrar no carro. Senhorita Kim, você tem certeza de que isso é apenas um acessório? Isso tem uma sensação tão tecnológica. Kim Ruvei ficou atordoada por um momento. Ela mordeu levemente o lábio inferior. Ela balançou a cabeça levemente. Não importa mais. Vamos gravar, então. Quando todas as informações necessárias foram inseridas. Um clique. A porta do carro se abre. Por favor, motorista, entre no carro. A voz vem novamente. Depois que Kim Ruvei entrou no carro, um repórter também queria entrar. No entanto, o carro emitiu um sinal de alerta. Aviso. Não autorizado. Não pode entrar no carro. O repórter ficou com os pés suspensos no ar. Sorriu timidamente. Recuou de novo. Senhorita Kim, melhor você fazer a apresentação. Nós não vamos entrar. Kim Ruvei estava um pouco sem saber se ria ou chorava. Este carro é realmente inteligente. Ela se sentou no banco do motorista.
olhando para a tela de direção que se abriu à sua frente, vários botões que nunca tinha visto, e ficou sem saber o que fazer. Olá, o mecha transformável está aqui para servi-lo. Por favor, coloque o cinto de segurança. Por favor, escolha entre direção manual ou automática. Qin Ruvei exclamou com surpresa. Existe direção automática? Seu coração estava batendo forte. Lu Shen realmente criou para si mesmo um. Que acessório incrível! E além disso, isso realmente é apenas uma peça de teatro? Então eu escolho a condução automática. Ela mordeu levemente os lábios vermelhos. A condução automática foi ativada. Aviso. Detectadas 6 aeronaves a 300 km de distância. Os caças estão voando em direção a nós. Esperase que cheguem aqui em 7 minutos. Aviso. Não foram encontrados dados no sistema militar do Reino do Dragão. As missões de voo relacionadas a essas 6 aeronaves. Aviso. De acordo com a avaliação do sistema, é muito provável que essas 6 aeronaves sejam inimigas. Consultar o motorista. É necessário usar drones para reconhecimento em todo o terreno? Qin Ruvei ficou sentada lá, atordoada, olhando para os pontos de exclamação vermelhos que apareciam na tela de controle, e o som de aviso que ecoava dentro do carro, com uma expressão confusa. Os repórteres e convidados ao redor também mostraram expressões estranhas. Dentro do dormitório da região militar do norte, o soldado de reconhecimento Wang, que havia sido substituído recentemente, Anqing estava deitado na cama, cansado, descansando. Eu realmente queria dormir, mas não consigo dormir de jeito nenhum. Então, comecei a assistir transmissões ao vivo por tédio. Acabei de entrar na sala de transmissão. Ele imediatamente contraiu a pupila. Caramba! Ele xingou um pouco. Ele se levantou da cama de repente. Isso não é o DF-19 que já foi aposentado? É o veículo lançador de mísseis desse modelo? Foi aposentado no ano passado. Além disso, não é nenhum tipo confidencial. Fotos de sua aparência estão por toda parte. Não é nada estranho que tenha sido transformado em um objeto. Ele conhece bem este carro. Portanto, não há nada de interessante. Justo quando ele estava prestes a deslizar para longe, de repente, ouviu-se a voz do sistema inteligente vindo do veículo. Ele ficou paralisado. O que? Este objeto ainda pode ser dirigido. E tem modo de condução automática. Há 6 caças a 300 km de distância. Que brincadeira é essa? Ele sabe que o lugar onde o streamer está é a capital. E a capital e seus arredores, a centenas de quilômetros. Tudo isso pertence à área de reconhecimento de seu próprio distrito militar. Hoje, além dos caças enviados por eles, fora do grupo de patrulha dos caças J-20, não havia, de forma alguma, uma formação composta por 6 aeronaves. E todo o departamento de reconhecimento estava com fogo total, realizando reconhecimento e monitoramento abrangentes. Então, como poderia haver outros caças aparecendo? Se realmente aparecessem, já teriam sido detectados. Isso simplesmente não é possível. Além disso, quando ele ouviu as palavras da abelha sem pilota, ele não conseguiu conter o riso. A unidade dele sempre usou abelhas sem pilota. No entanto, em sentido estrito, aquilo não se chama abelha não tripulada, mas sim de pássaro sem pilota, ou talvez de drone. Porque a tecnologia deles ainda não consegue fazer algo tão pequeno quanto uma abelha. Portanto, na visão dele, tudo o que o sistema inteligente do veículo de mísseis disse, era tudo uma bobagem. E foi nesse momento, o sistema inteligente do veículo lançador de mísseis perguntou novamente, solicitando instruções do motorista, se era necessário usar abelhas sem pilota para reconhecimento em todo o terreno. Qin Ruvei então voltou a si. Respondeu inconscientemente, precisa. O comando foi recebido. Preparando para liberar o modelo de abelha não tripulada Q-151. Esperase que uma imagem de todo o terreno seja formada em 10 segundos. Todo o veículo de lançamento de mísseis tremeu subitamente. As pessoas ao redor, assustadas, recuaram alguns passos. Em seguida, eles levantaram a cabeça um por um, com os olhos bem abertos. Olharam para o céu com expressões de incredulidade. No momento em que o veículo de lançamento de mísseis tremeu, de repente, algo saiu voando do topo da frente do veículo. Dezenas de objetos semelhantes a abelhas. Esses objetos permaneceram brevemente no ar, e rapidamente voaram em todas as direções. E nesse momento, Qin Ruvei, que estava dentro do carro, exclamou de repente. Ela viu uma tela à sua frente, do lado direito, que realmente mostrava uma imagem. Além disso, essa imagem não era o local da conferência de imprensa? O mais incrível é que uma tela foi dividida em 16 pequenas telas. Cada pequena tela mostrava imagens de monitoramento, a longe e perto, a grande e pequeno. Glug! Ela não conseguiu evitar de engolir a saliva. Seu coração estava cheio de dúvidas. Lu Shen, Lu Shen, o que você está me fazendo? Quantos sustos ainda me aguardam? Ao ver o drone voar para o céu,
O sorriso desdenhoso do soldado de reconhecimento Wang Yanqing. O sorriso congelou instantaneamente quando viu o míssil de brinquedo na transmissão ao vivo. Após a imagem na tela do veículo, ele franziu ainda mais a testa. No momento de dúvida, o veículo de mísseis emitiu novamente um som. Aviso: 6 caças estão se aproximando rapidamente. Esperase que cheguem a este local em 5 minutos. Este veículo está carregado com 6 mísseis. Solicite instruções ao piloto. Se deve lançar os mísseis. Derrube-os. Você disse que este veículo de mísseis tem 6 mísseis. Tá de brincadeira? Como isso é possível? Kim Hu enxugou levemente o suor da testa. Estava um pouco sem saber se ria ou chorava. Por favor, eu só gastei milhões para encomendar um acessório. Os mísseis já estão prontos. Você está exagerando? No começo, ela ainda estava pensando se seria. Lu Shen adicionou essa interação para si mesmo, mas não esperava que ficasse cada vez mais absurdo. Ao ouvir o que o sistema do carro disse, os jornalistas, influenciadores e convidados ao redor recuaram alguns passos. Então, eles fixaram o olhar no tubo de lançamento de mísseis atrás do carro. Incrível como esse tubo de lançamento parece tão autêntico. Bang bang. Alguém deu umas batidinhas. Uau! É de metal, tudo de metal mesmo. Não tem realmente mísseis dentro, né? Qin Xiangjian também sentiu que esse objeto não era simples. Então, ele se aproximou. Ha, pessoal, este objeto que estamos exibindo é bom, não é? Vocês devem tirar boas fotos e gravar vídeos. Façam uma boa divulgação para nós. E olhou sorridente para Qin Ruvei, que estava sentada no carro. Neta, você realmente é talentosa. Estou muito satisfeito com este objeto que você fez. E essa interação que você projetou também é muito interessante. Ha. Qin Hu sorriu levemente em resposta. Ao mesmo tempo, também por causa dos adereços nas palavras do avô. As duas palavras fizeram ela entender algumas coisas. É verdade. Adereço é apenas adereço. Tudo o que aconteceu agora foi apenas uma interação que Lu Shen preparou. Uma interação que ele mesmo havia planejado. Já que é uma interação, então ela decidiu cooperar e continuar atuando. Assim que pensou isso, uma voz de questionamento veio novamente. Alerta! 6 caças estão se aproximando rapidamente. Esperase que cheguem a este local em 3 minutos. Pergunte ao piloto se deve lançar os mísseis. Abata-o. Após uma avaliação abrangente do sistema, a probabilidade de aeronaves inimigas é superior a 95%. A probabilidade de serem caças americanos é superior a 80%. Por favor, o piloto deve tomar uma decisão rapidamente. Qin Hu ouviu a voz apressada, observando as imagens na tela mudando constantemente. Ela também começou a ficar um pouco impaciente. Deixa pra lá. Não importa mais. Afinal, é apenas uma interação. Então eu vou cooperar um pouco. Assim, ela respirou fundo e limpou novamente as gotas de suor da testa. Concordo em lançar os mísseis. Derrube os aviões inimigos para mim. Depois de dizer isso, ela começou a pensar sobre qual seria a próxima interação. Além disso, só a forma do veículo lançador de mísseis já tem tantas surpresas. E se for a forma de mecha? O que acontecerá então? No entanto, o que aconteceu a seguir parecia um pouco fora do seu controle. Ordem recebida. A porta do veículo está prestes a fechar. A porta semi-aberta se fechou com um estrondo. Os mísseis entraram na fase de preparação, prestes a serem lançados. Por favor, pessoas não envolvidas, afastem-se a 3 metros. Em seguida, várias partes do veículo começaram a piscar luzes vermelhas e emitiram um som agudo. A parte traseira do veículo também começou a se elevar nesse momento. As pessoas ao redor ainda ouviram o aviso e se afastaram rapidamente. Caramba! Esses 6 tubos de lançamento se levantaram. Um equipamento ainda possui um sistema hidráulico. Não pode ser tão exagerado, né? Este é o equipamento mais incrível que já vi. Puxa vida! Realmente vai lançar. Lançar um DER, né? Você não acredita mesmo que esse barril contém mísseis, né? Exatamente. Você é muito ingênuo. As pessoas presentes entraram em alvoroço. Murmúrios e discussões por toda parte. O chat da transmissão ao vivo também explodiu. Muitos influenciadores estão ao vivo. O número de pessoas ultrapassou um recorde histórico. Distrito Militar do Norte. Wang Yanqing contraiu os lábios. O ritmo do coração acelerou mais uma vez. Não vai realmente lançar mísseis, vai? Não. Absolutamente impossível. Acabou de haver um relatório do sistema de veículos de mísseis sobre aeronaves inimigas. A probabilidade vinda dos Estados Unidos. Ele imediatamente consultou o Departamento de Reconhecimento. A resposta recebida foi que, além de seus próprios caças em patrulha, todo o Dragão-País não apresentou anomalias. Muito menos haveria caças dos Estados Unidos entrando. Tudo isso era pura invenção. Ou seja, desde o início foi tudo para
chamar a atenção das pessoas com esse truque. No entanto, no momento seguinte, Wang Yanqing de repente estremeceu inteiro. Os olhos estavam arregalados, maiores que lâmpadas, há algumas dezenas de segundos. Quando os 6 tubos de lançamento foram levantados para a posição designada, a contagem regressiva começou. Contagem regressiva para o lançamento. 9, 8, 7. Todos os presentes ficaram atordoados. Contagem regressiva. Que brincadeira é essa? Vai realmente lançar? Caramba! Eu até fiquei um pouco nervoso. Ah, por favor. Nervoso por quê? É falso. Não é possível que realmente lancem um míssil. Este acessório com certeza vai fazer sucesso. E provavelmente também fará um novo filme bombar. Que estratégia de marketing brilhante! Enquanto todos comentavam, o veículo de lançamento de mísseis à frente de repente emitiu um grande ruído. Uma luz brilhante passou rapidamente em direção ao céu. Todos ficaram assustados com o som repentino e estremeceram. Imediatamente se curvaram. Tamparam os ouvidos. Bang, bang, bang. Vários outros sons se seguiram. A vibração foi tão forte que até o chão tremeu um pouco. O local ficou uma confusão. As pessoas assustadas correram em todas as direções. Alguns ficaram tão assustados que desabaram no chão. Achei que havia ocorrido um terremoto ou uma explosão. Depois de um tempo, algumas pessoas que se recuperaram começaram a tremer e apontar para o céu. Gritaram com a voz trêmula: míssil! Míssil! Realmente houve um míssil sendo lançado. O que? Caramba! É realmente um míssil! Isso não é apenas um adereço? Como é possível que realmente lancem um míssil? Droga! Estão falando sério! Quase estourou meus ouvidos. Porra! Isso me assustou demais! Havia centenas de pessoas no local. Alguns estavam sentados no chão, outros ajoelhados, e outros em pé. Mas, independentemente da posição, todos estavam olhando para cima, observando o céu, observando 6 pontos negros se afastando. Um dos apresentadores estava tão emocionado que tremia todo. Apontou a câmera para os pontos negros no céu. Pessoal, vocês estão vendo? Realmente houve um míssil sendo lançado. Ou seja, esse veículo de lançamento de míssil não é um adereço. Espera aí. Esse veículo de lançamento de míssil também é real. E aquelas advertências que acabamos de ouvir? Não pode ser que realmente haja 6 caças dos Estados Unidos, voando em direção à nossa capital. Mas como isso é possível? Espera aí. As notícias disseram que o país do tio Sam, Estados Unidos, desenvolveu uma nova tecnologia de invisibilidade. E que hoje é o dia do teste. Não pode ser que o alvo dele seja a capital. Quartel do Distrito Militar do Norte. O soldado de reconhecimento Og Yanqing ficou chocado ao ver as imagens do lançamento de mísseis e não conseguiu dizer uma palavra. Ele ficou paralisado por um bom tempo, até que finalmente voltou a si. De repente, bateu a mão na coxa e se levantou da cama imediatamente. Gritando em voz alta, disse: Caramba! Realmente houve um lançamento de mísseis. Como isso é possível? Mas isso é a capital. Para onde ele quer lançar os mísseis? Falando nisso, ele ouviu novamente a análise daquele influenciador. De repente, deu um tapa forte na testa. E teve uma epifania. Os caças dos Estados Unidos realmente chegaram. O rosto dele ficou sério. E saiu correndo pela porta. A porta se abre. E vai direto para o Departamento de Reconhecimento. Departamento de Reconhecimento da Região Militar do Norte. Wang Yanqing apareceu na porta, ofegante. Chefe de Estado-Maior. O chefe de Estado-Maior está aqui? Eu tenho um assunto urgente com o chefe de Estado-Maior. Zhao Kun se levantou de repente, olhando para Wang Yanqing. Estou aqui. Apressado e nervoso. O que está acontecendo? Wang Yanqing engoliu em seco. Líder, 6 aviões de guerra dos Estados Unidos estão voando em direção à capital. Eles devem chegar em 2 ou 3 minutos. O que você disse? Zhao Kun franziu a testa de repente. Eu estive aqui observando. Onde estão os aviões de guerra? Não há nem mesmo um pássaro. Não fale bobagens. Eu não estou falando bobagens. Wang Yanqing falava cada vez mais apressado. Eu vi isso em uma transmissão ao vivo de uma coletiva de imprensa de um filme. Havia um veículo de lançamento de mísseis como adereço sendo exibido. Deve haver um sistema de reconhecimento no veículo. Dizem que detectaram 6 aviões de guerra voando em direção à capital. Aluguel da fachada. E já foram lançados 6 mísseis para interceptar. Zhao Kun fez uma expressão estranha. Sala de transmissão ao vivo. Que besteira você está dizendo? Ele está em uma coletiva de imprensa de filme. De onde veio o veículo de lançamento de mísseis? Você deve estar sonolento. Por favor, me deixe explicar. Wang Yanqing enxugou o suor frio. Um pouco incoerente. Explicar o quê? Aqui tudo está mostrando normal. Um equipamento quebrado dele pode ser melhor que o nosso?
Esses tantos equipamentos de reconhecimento são impressionantes? Você ficou bobo assistindo a transmissão ao vivo. É simplesmente ridículo. A partir de agora, ordeno que você fique em confinamento por dias. Vá você mesmo receber a punição. Assim que terminei de falar isso, um técnico imediatamente se levantou para relatar. Relatório, senhor. Há uma situação. No noroeste da nossa sede, de repente, detectamos a aparição de 6 objetos voadores, mas piscaram por alguns segundos e desapareceram novamente. 6 objetos voadores desapareceram novamente. Zhao Kun de repente arregalou os olhos. O coração deu um salto. Direção noroeste. A distância até a capital é bem curta. Imediatamente, sincronize a situação aqui com o quartel-general. 6. Então olhou profundamente para Wang Yanqing. Fale logo. O que está acontecendo na sala de transmissão? Assim que ouviu que 6 objetos voadores foram detectados, Wang Yanqing estremeceu. Realmente existem. Sim, chefe de Estado-Maior. É assim que é. Dentro do quartel-general, Zhang Jiangu e vários altos oficiais militares. Não consegui fechar os olhos a noite inteira. Eles estavam monitorando de perto a situação real. Felizmente, até agora, não houve nenhuma anomalia. Comandante, será que os americanos estão só blefando? Exato. Se o alvo deles realmente for a China, já deveriam ter chegado aqui. Eu acho que essa tal de invisibilidade dos americanos é uma tecnologia que eles inventaram para assustar as pessoas. Enquanto todos discutiam, Zhang Jiangu tossiu levemente algumas vezes. O quartel-general imediatamente ficou em silêncio. O Eagle Sauce ainda tem força. Não podemos baixar a guarda. E foi nesse momento que o soldado responsável por compartilhar informações em tempo real com a unidade de reconhecimento falou de repente. Comandante, há uma situação. Ele relatou a situação que acabou de acontecer. Zhang Jiangu bateu com força na mesa. Ele ficou muito ansioso. Não é bom. Algo vai acontecer. Transmita minhas ordens. Reconhecimento preciso, já. Tropas de prontidão, movam-se já. Patrulhas aéreas, decolar já. Imediatamente. Há meio minuto. Os 6 caças T-Out do Eagle Sauce estão voando de acordo com a rota planejada previamente. Faltam menos de 200 quilômetros para chegar à capital. Alguns pilotos também começaram a relaxar. Thomas pilotava o caça ao mesmo tempo, enquanto observava as belas paisagens do Dragão País. Ele se zombava internamente. O desenvolvimento tecnológico do Dragão País não é nada demais. Ele já estava quase na capital. O sistema de reconhecimento deles estava completamente cego. Nem sequer percebeu. Na opinião dele, a tecnologia da China ainda precisa de décadas para alcançar o nível dos americanos. Que esperem algumas décadas. No entanto, ele não estava se sentindo vitorioso há muito tempo. De repente, um alarme estridente soou na cabine. Thomas ficou imediatamente em pânico. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo. Ele olhou para cima. Foi então que viu um ponto negro à distância, que se aproximava rapidamente dele. Seu coração imediatamente apertou. Um míssil. Droga! Ele não podia acreditar que aquele míssil estava tão perto dele. Ele podia vê-lo a olho nu. O sistema de reconhecimento de seu avião de combate acabará de detectar. Como isso é possível? A tecnologia de invisibilidade dos mísseis do Reino do Dragão é tão impressionante assim? Quartel-general, ataque de míssil. Thomas não teve tempo de pensar muito. Enquanto reportava a sede, ele mudava urgentemente de direção para se esquivar. Felizmente, ele percebeu isso relativamente cedo. Um míssil passou raspando a fuselagem da aeronave. Ele escapou por um triz. Só então ele conseguiu soltar um suspiro de alívio. No entanto, os outros pilotos não tiveram a mesma sorte. Quando eles perceberam que o míssil estava vindo, já não havia mais oportunidade de escapar. Bum! Explosões consecutivas começaram a ecoar. Os aviões de combate caíram em direção às montanhas próximas. Descobriram que seus companheiros haviam sido atingidos. Thomas ficou em pânico. Malditos chineses! Como isso aconteceu? Que diabos de míssil é esse que surgiu do nada? Ele gritava desesperadamente. Contudo, quando ele olhou para a tela, suas pupilas se contraíram instantaneamente. Ele contraiu o canto da boca. Acabou. Ele viu pelas imagens um míssil que havia passado colado ao seu abdômen, fazendo uma curva extrema. Ele fez uma manobra de retorno. Foda-se. Agora ele quer se esconder, mas não consegue. Querer ejetar para escapar também é tarde demais. Ele só pode olhar impotente enquanto o avião é destruído. Bum! A parte frontal do avião foi destruída. O restante começou a soltar uma densa fumaça e caiu em direção à montanha abaixo. Eagle Sauce. Terceira Zona de Guerra. Quartel-General da Zona de Guerra. Wade Browning, no auge de sua confiança, estava discutindo com seus subordinados sobre como organizar a festa de comemoração.
Mas de repente ouviu um chamado urgente, chamando o quartel-general. Há mísseis se aproximando. Wade Browning franziu a testa imediatamente. Ele bateu na mesa e se levantou. O que está acontecendo? No entanto, o que respondeu a ele foram apenas explosões e alguns foda-se. Ao ouvir as explosões, seu coração deu um aperto. Em seguida, um soldado se levantou de seu assento, com uma expressão de incredulidade. Tremendo, disse: General, confiança. O sinal desapareceu. Todos os sinais e coordenadas dos 6 caças desapareceram. Talvez tenha sido destruído. O quê? Wade Browning ficou muito preocupado. A pressão arterial subiu. Ele balançou os punhos e bateu na mesa incessantemente. Com uma expressão feroz, gritou: Como isso é possível? Isso não é possível. Ele sentiu a cabeça girar. As pernas fraquejaram. Ele desabou diretamente na cadeira. Quase chorou. Os outros oficiais também ficaram atordoados. Eles já haviam entrado silenciosamente no espaço aéreo do dragão. Eles estavam prestes a chegar à capital imperial. Estavam prestes a ter sucesso. Por que algo assim aconteceu? Será que eles já descobriram nossos caças invisíveis? Estavam esperando que mordêssemos a isca. Absolutamente impossível. Deixe de lado se eles têm essa tecnologia. Com o que eu sei sobre eles, eles não correriam esse risco. Isso significa que foram descobertos perto da capital imperial. Podemos suportar a perda de 6 caças. Os pilotos que podem pilotar os caças são nossos ases. Essa vingança deve ser feita. Nosso novo porta-aviões não está quase pronto? Na hora, vamos levar a frota diretamente para o mar do Nan deles e estacionar em frente à casa deles, forçando-os a se render. Nosso primeiro modelo de mecha de combate também está quase pronto na hora. Os grandes mechas serão revelados e os chineses vão se cagar de medo. No pátio número 1 da cidade de cinema da capital. Quando o míssil for lançado. Kim Ruvei tentou um pouco. A porta do carro já pode ser aberta. No momento em que os 6 pontos vermelhos na tela à frente desaparecerem, uma nova voz se faz ouvir. Relatório para o piloto. Todos os 6 caças inimigos foram abatidos. Alarme desativado. As abelhas não tripuladas foram recuperadas. Abatido. Derrubamos o caça. Isso é possível? Vocês acreditam em coisas assim para enganar crianças? Agora que eu entendi. Ele está em uma coletiva de imprensa de filme. Props são apenas props. Definitivamente não pode ser um veículo de lançamento de mísseis verdadeiro. É apenas um pouco mais inteligente. Exatamente. Deixando os fatos de lado. Pessoal, pensem um pouco. Eles conseguem obter mísseis de verdade? Mesmo que consigam, eles realmente teriam coragem de mostrar? Estão dispostos a arriscar suas vidas, certo? É por isso que eu digo. Isso é apenas um truque. É uma parte interativa que eles prepararam. O que foi lançado agora não é um míssil, mas sim alguns canhões de festa especiais. Entendi. Todos finalmente perceberam. Mísseis e coisas assim. Isso é completamente impossível. Qin Xiangjian ouviu os comentários do grupo. Ele também entendeu. Ele acredita que tudo isso foi planejado pela neta dele. Não demorou muito. Os caças de patrulha já chegaram ao local onde o caça Eagle caiu. As imagens daqui também foram enviadas para o comando do Distrito Militar do Norte. Vendo os destroços espalhados pelo chão, e ainda muitos lugares soltando fumaça espessa, a boca de Zhang Jiangu ficou em forma de U, especialmente ao ver que um dos destroços ainda tinha a marca do Eagle Sauce. Ele não conseguiu mais se manter calmo. Na verdade, eram os caças do Eagle Sauce. Como eles poderiam aparecer perto da capital? Nossa equipe de reconhecimento é composta por incompetentes? Ainda bem que esses caças foram abatidos. Caso contrário, que tipo de consequências teríamos? Eu não consigo imaginar. Rápido, pergunte para mim. Quais tropas derrubaram esses caças? Por que nosso comando não recebeu nenhuma informação antecipadamente? De repente, um oficial se levantou para relatar. Relatório, comandante. Acabei de perguntar. Nenhuma tropa participou da ação. E nenhuma tropa avistou os caças do Eagle Sauce. Não recebemos nenhuma informação. O que? Zhang Jiangu ficou surpreso. Não foi obra de nossos homens. Quem fez isso? Não é possível que tenham se derrubado sozinhos? Investigue. Verifique isso imediatamente. Nesse momento, outro soldado de comunicação começou a relatar. Relatório, senhor. O chefe de Estado-Maior-Zal do Departamento de Reconhecimento disse que tinha uma informação importante a relatar. Após a comunicação ser estabelecida, antes que Zhao Kun pudesse falar, Zhang Jiangu imediatamente repreendeu. Vocês do Departamento de Reconhecimento são todos inúteis? Os caças americanos estão quase chegando à capital. E vocês só perceberam agora? Além disso, qual parte das tropas derrubou os caças? Verifiquem isso rapidamente para mim. Zhao Kun tossiu 2 vezes. Senhor, eu estava prestes a relatar isso a você.
O míssil que derrubou o caça deve ter sido lançado da capital. Lançado do pátio número 1 do estúdio de cinema. Lá há um veículo de lançamento de mísseis que está sendo exibido na conferência de lançamento do filme. Após ouvir o relatório, Zhang Jiangu franziu a testa. Após uma breve discussão com alguns dos altos executivos presentes, ele contatou diretamente as forças armadas locais. Ele emitiu uma ordem. Deixe-o chegar ao estúdio de cinema no menor tempo possível. O pátio número 1 cercará o local. Depois, espere que eu vá. Depois disso, ligou novamente para o diretor da fábrica de armamentos. Peça para ele levar alguns técnicos junto. Antes de desligar, ele acrescentou mais uma coisa. Em que estágio está a pesquisa sobre o exoesqueleto? Houve algum avanço recente? Essa pergunta deixou um silêncio. Do outro lado da linha, houve um silêncio imediato de alguns segundos. Então, ouviu-se um suspiro. Isso fez que a estrutura do exoesqueleto seja muito complexa. Ela é dividida em muitos sistemas. A melhoria de cada sistema requer uma grande quantidade de pesquisa. Além disso, é necessário combinar e ajustar vários sistemas. Não é algo que se possa avançar da noite para o dia. Além disso, estamos seriamente carentes de talentos na área específica. Portanto, ele ainda não havia terminado de falar, quando foi interrompido por Zhang Jiangu. Diretor Liu, desde quando você também começou a arranjar desculpas? A pesquisa sobre o exoesqueleto já dura 3 anos, não é? Naquele momento, os 3 distritos militares investiram recursos financeiros e materiais para realizar pesquisas. Eu ouvi dizer que eles já tiveram um avanço. E além disso, daqui a pouco mais de um mês será a apresentação dos 3 grandes distritos militares. A demonstração dos resultados do exoesqueleto mecânico. Se na hora você me fizer passar vergonha junto com o nosso distrito militar, você vai se ver em apuros. Tudo bem. Não precisa explicar. Vamos falar quando nos encontrarmos. Vá rápido e leve algumas pessoas até a porta da fábrica. Vou enviar alguém para que vocês possam ir juntos ao estúdio de cinema da capital. Ah! Estúdio de cinema. O que vamos fazer lá? Pátio número 1 do estúdio de cinema. Local da coletiva de imprensa. Centenas de pessoas ainda estão ao redor do veículo de lançamento de mísseis observando. Quase todos estão tirando fotos com seus celulares. Aqueles influenciadores viram o número de pessoas na transmissão ao vivo disparar, constantemente quebrando recordes históricos. A apresentação se tornou ainda mais intensa. Nesse momento, um repórter de repente lembrou: Senhorita Kim, você não disse que havia outra forma de mecha chamada impacto surpreendente? Pode mostrar um pouco? Kim Ruvei já havia descido do veículo de lançamento de mísseis. Ela está em frente ao carro, sorrindo e acenando com a cabeça. Claro que sim. A seguir, eu vou mostrar a todos. No entanto, antes que ela pudesse terminar a frase, um som agudo de sirenes de polícia ecoou do lado de fora. Em seguida, vários policiais armados entraram correndo pela entrada. Em menos de 1 minuto, centenas de pessoas presentes foram cercadas por mais de 100 policiais. Imediatamente, houve uma confusão. Meu Deus! O que está acontecendo? Como é que tantos policiais entraram de repente? Caramba! Ninguém me disse que haveria essa parte na coletiva de imprensa. Totalmente armados. O que eles estão tentando fazer? Meu Deus! Eu só vim para assistir à coletiva. Como é que eu fui cercado pelos policiais? Qin Xiangjian franziu a testa. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo. Mas este é o seu território. Ele precisava intervir para resolver. Então, ele se aproximou de alguém que parecia ser o oficial. E perguntou cautelosamente: Oficial? O que você está fazendo? O policial lançou um olhar para ele. Então, ele levantou a voz e gritou: Recebemos uma ordem superior. Controlar a cena temporariamente. Ninguém presente pode entrar ou sair por enquanto. Qin Xiangjian balançou o rosto envelhecido. Ele perguntou novamente: Por quê? Deve haver uma razão, certo? O policial olhou curiosamente para o lançador de mísseis à distância. Ele ficou em silêncio. Quanto à razão específica, ele também não sabia. A ordem que recebeu era para controlar este lugar. Quanto ao porquê, lá de cima não disseram nada. Ele também não podia perguntar. Era só seguir as instruções. Qin Xiangjian seguiu o olhar do policial e olhou para trás. Ele parecia entender algo. Então, ele se virou para sua neta que estava ao seu lado. E disse: Acho que sei a razão. Que razão? Qin Ruvei ainda estava um pouco confusa. Deve ser que seu equipamento teve um problema. Me diga, o que está acontecendo com este lançador de mísseis? De onde você conseguiu isso? Ah! Qin Ruvei olhou inconscientemente na direção do veículo de mísseis. Ela mordeu os lábios. Vovô, isso é algo que eu mandei fazer pela internet. Embora ele tenha feito de acordo com o que eu pedi. Mas eu mandei fazer um adereço. Ela gaguejou por um bom tempo. E não explicou direito. Ficamos assim em um impasse por 1 hora. De repente,
Um zumbido alto veio do lado de fora do pátio número 1. Alguém viu a silhueta de veículos militares e veículos blindados pela porta. Caramba! Olhem lá fora! Como é que os veículos militares e blindados estão aqui? O que está acontecendo? Quando centenas de soldados uniformizados chegaram apressadamente, eles cercaram o local. Todos ficaram atordoados. Qin Shanjian pensou e repensou. O que aconteceu hoje provavelmente tem a ver com ele, com o adereço que sua neta mandou fazer. Ele se lembrou de tudo que ouviu sobre o veículo de lançamento de mísseis. Ele não pôde deixar de sentir um arrepio. Ele sorriu amargamente para a neta. Olha só o que você fez. Esse veículo de lançamento de mísseis não vai realmente explodir os aviões, vai? Se acontecer algum problema, nós não podemos arcar com isso. Qin Ruvei respirou fundo. Estava um pouco sem saber se ria ou chorava. Avô paterno. Eu também não sei. Nesse momento, um homem de meia-idade saiu entre os soldados. Quando viu as insígnias nos ombros do homem, muitas pessoas no local exclamaram. O chat da transmissão ao vivo também estava rolando sem parar. Incontáveis guerreiros de teclado digitavam freneticamente. Meu Deus! Tem algum terrorista nessa coletiva de imprensa ou o quê? Ha! Incrível! A polícia armada chegou. Até o exército veio. Aposto que eles vieram por causa do veículo de lançamento de mísseis. É muito provável que esse veículo de lançamento de mísseis seja roubado da área militar deles. Agora vieram para acertar as contas. Ao ver tantos jornalistas e influenciadores tirando fotos e transmitindo ao vivo, Zhang Jiangu franziu levemente a testa. Ele ordenou: todos desliguem os dispositivos eletrônicos. Não é permitido fazer transmissões ao vivo. Não é permitido tirar fotos. Todos os presentes imediatamente obedeceram. Nesse momento, as pálpebras de Qin Shanjian estavam tremendo loucamente. Ele reuniu coragem para perguntar. Tchê! Chefe, o que aconteceu? Zhang Jiangu deu uma olhada em Qin Shanjian. Você é o responsável aqui? Sou eu. Qin Shanjian acenou com a cabeça. Zhang Jiangu levantou a mão e apontou para o lançador de mísseis à frente. Ele começou a falar lentamente. Não fiquem nervosos, pessoal. Nosso objetivo desta vez é aquele lançador de mísseis. Por favor, todos permaneçam aqui por enquanto. Cooperem com nossa investigação. Todos os presentes reagiram. Então era realmente por causa desse equipamento. Imediatamente, ele suspirou aliviado. Zhang Jiangu olhou novamente para Qin Shanjian. Venha comigo. E então levou o diretor da fábrica de armamentos e outros. Alguns oficiais em direção ao lançador de mísseis. Qin Shanjian sentiu que as coisas não estavam boas. Como esperado. Era realmente por causa dele. Quando chegaram perto do veículo de lançamento de mísseis, o diretor Liu Yongmin e alguns técnicos deram uma volta ao redor do veículo, observando cuidadosamente. Então, foram até Zhang Jiangu. Ele abriu a boca e disse: Comandante, isso definitivamente não é um adereço. Oh! Zhang Jiangu parecia não estar muito surpreso. É o DF-19 que já foi desativado. Um veículo de lançamento de mísseis do modelo? Liu Yongmin balançou a cabeça. Não é. Embora a aparência seja muito semelhante. Mas, olhando alguns detalhes, não é. Ou talvez tenha sido modificado. Ele acabará de dizer isso. Um chefe de tecnologia exclamou. Diretor da fábrica. Diretor da fábrica. Olhe aqui dentro rapidamente. Meu Deus. É a primeira vez que vejo uma configuração assim. Instrumentos de controle de lançamento de mísseis. Instrumentos de medição e controle do veículo de lançamento. Não mudou. Equipamentos de comunicação M. O que temos, ele também tem. Isso não é um adereço. Isso é mais real do que o real. Ao ouvir isso, Liu Yongmin imediatamente se aproximou. Levantou a ponta dos pés. Olhou para dentro através da janela. A configuração é mais nova do que a nossa nova versão. Dito isso, ele foi direto puxar a maçaneta da porta, querendo entrar para dar uma olhada. No entanto, não conseguiu puxar. Então, um som eletrônico do sistema inteligente foi ouvido, alertando: acesso não autorizado. Não é permitido entrar no veículo. Por favor, obtenha autorização. Opa! Liu Yongmin rapidamente retirou a mão. Inteligente. Virou-se e perguntou: este míssil? Lançador de mísseis, quem trouxe? Venha me dizer como obter autorização. Qin Shanjian deu um tapinha no ombro de Qin Ruvei e disse: San. Ele disse apenas duas palavras. Qin Ruvei entendeu e foi até a frente do veículo. Líder, sou eu. Liu Yongmin a avaliou de cima a baixo. Este lançador de mísseis é seu? Qin Ruvei balançou a cabeça. Não é meu. Foi encomendado por mim. O que eu encomendei não foi um lançador de mísseis, mas sim os acessórios para o lançador de mísseis. Hehe. Liu Yongmin riu levemente. Menina, posso lhe dizer com toda a responsabilidade que este lançador de mísseis não é um acessório. É realmente verdadeiro.
Você sabe que fabricar ou comprar e usar equipamentos militares é um crime? A pena pode ser leve. Ou, em casos graves, pena de morte. Este é um problema muito, muito sério. Portanto, espero que você possa me dizer a verdade. Entendeu? Qin Shangjian rapidamente saiu para explicar. Líder, isso não é dela. Foi ela quem pagou para personalizar. Ela também é uma vítima. Liu Yongmin acenou com a mão. Não fale ainda. Estou perguntando a ela. Zhang Jiangu olhou para Qin Ruvei. Menina, não tenha medo. Desde que você nos diga a verdade, eu prometo que você não terá problemas. Qin Ruvei ficou tão assustada que seu rosto ficou pálido. Ela se esforçou para não chorar. Eu definitivamente direi a verdade. Não vou esconder nada. É assim. Hoje é a coletiva de imprensa do nosso novo filme. Há uma parte que é a apresentação dos adereços dos personagens. Então eu procurei online um vendedor de adereços personalizados. O nome do vendedor é Lu Shen. Ele é de Jianshen. Eu posso te dar o número de telefone e o endereço dele. Enquanto falava, ele encontrou o endereço e o número de telefone. Líder, eu sou apenas uma vítima. Zhang Jiangu e Liu Yongmin também estavam um pouco surpresos. Não esperava que essa garota vendesse o outro tão facilmente. Parece que ela realmente não sabia. Liu Yongmin deu uma olhada no endereço e no número de telefone. Ele disse a Zhang Jiangu, comandante, eu sugiro que contatemos imediatamente a polícia de Jianshen. Primeiro, bloquear toda a cidade. Segundo, enviar um grande número de pessoas para capturá-los. A pessoa que consegue vender um lançador de mísseis como este, definitivamente não é um traficante de armas comum. Esse tipo de pessoa é certamente extremamente perigoso. É preciso estar totalmente preparado. Ao ouvir Liu Yongmin dizer isso, a expressão de Zhang Jiangu também se tornou mais séria. Você tem razão. Sendo assim, não precisamos contatar a polícia local. Vamos contatar diretamente as tropas estacionadas localmente, para que eles realizem a missão de captura. Liu Yongmin acena com a cabeça. Seria ótimo se pudéssemos mobilizar as forças armadas. Mas, comandante, precisamos capturá-los vivos. Precisamos saber de onde veio este míssil. E de onde foi conseguido o veículo lançador de mísseis. Ou foi alguém que o criou. Isso é muito importante. Eu também penso assim. Então, ele olhou para o chefe de Estado-Maior ao seu lado. Eu lembro que as tropas estacionadas em Jianshen são da 9ª Divisão, certo? Agora, entre em contato com o comandante da 9ª Divisão. Sim. Meio minuto depois. Bai, o ajudante, passou o telefone. Zhang Jiangu atendeu o telefone. Ele falou, sou Zhang Jiangu, do Comando Militar da região. A tropa estacionada em Jianshen é a 9ª Divisão de vocês, certo? Da 132ª Brigada. Não me importa qual brigada é. Aconteceu algo muito sério em Jianshen. Alguém está vendendo veículos lançadores de mísseis. Vou pedir para que enviem as informações dele para você. Você deve imediatamente organizar as tropas e planejar a ação. Certifique-se de capturá-los no menor tempo possível. Você deve liderar a equipe pessoalmente. Combine com a polícia local com antecedência, para que eles ajudem a bloquear toda a cidade. Ele não apenas cometeu um erro, mas também realizou um grande feito. De qualquer forma, é certo que devemos capturá-lo. Claro que deve ser vivo. Tem que ser vivo. Esta é uma ordem irrevogável. Entendeu? Depois que Zhang Jiangu desligou o telefone, Liu Yongmin também soltou um suspiro de alívio. De repente, ele pensou em algo. Ele perguntou a Zhang Jiangu, comandante, eu ouvi dizer que aqueles 6 caças foram abatidos por este veículo lançador de mísseis. Você ainda não me contou os detalhes da situação. Zhang Jiangu lançou um olhar para Qin Ruvei. Deixei-a falar. Ao ouvir a conversa dos três, Qin Shangjian sentiu um aperto no coração. Eles realmente derrubaram os caças. Acabou, acabou. Ele começou a explicar apressadamente pela sua neta. Comandante, um caça foi abatido. Lamento profundamente. Mas isso realmente não pode ser culpa da minha neta. Minha neta também foi enganada. Isso deve ser uma armação do tal de Lu Shen. Deve ser uma conspiração dele. Chefe, minha neta é inocente. Zhang Jiangu levantou uma sobrancelha. E então soltou uma risada involuntária. O que você está tão nervoso? Deixe-me te dizer. O avião que sua neta derrubou é um inimigo do País das Águias. O traiçoeiro País das Águias. Enviaram silenciosamente caças para o nosso espaço aéreo. E foram direto para a capital. Graças a este veículo lançador de mísseis, conseguimos derrubá-los. Caso contrário, as consequências seriam inimagináveis. Vamos aos fatos. Vocês também realizaram um grande feito. Haha. Portanto, não se preocupe. Eu não vou responsabilizá-los. Ao ouvir isso, Qin Shangjian e Qin Ruvei finalmente suspiraram aliviados. O coração aflito finalmente se acalmou. Moça, você se chama Qin, certo? Pode nos contar como tudo aconteceu? Liu Yongmin não se importava com essas coisas.
Ele só queria saber o que aconteceu. Os 3 técnicos que ele trouxe também mostraram expressões curiosas. Qin Ruvei acenou com a cabeça. É assim que é. Depois que entrei no assento do motorista, o sistema inteligente deste veículo de repente emitiu um aviso, dizendo que detectou a 300 quilômetros de distância. 6 caças dos Estados Unidos estavam voando em direção a este mapa. O que? Apenas este veículo pode detectar caças a 300 quilômetros de distância aqui. Como isso é possível? Que tecnologia de reconhecimento está sendo usada? Absolutamente impossível. Nem mesmo nossos equipamentos de reconhecimento de grande porte conseguem fazer esse tipo de coisa. Vários técnicos mostraram expressões de surpresa. Liu Yongmin acenou com a mão, para que eles não falassem ainda. Qin Ruvei continuou. Naquele momento eu também não acreditei. Depois, o sistema inteligente disse que os caças estavam cada vez mais próximos, e perguntou se eu queria lançar mísseis para derrubá-los. Eu pensei que isso era uma parte interativa que Lu Shen havia projetado para este dispositivo. Então não pensei muito. Concordei em lançar os mísseis. E então, acabou realmente derrubando o caça. Ela sorriu resignada. Eu também não esperava por isso. Liu Yongmin ficou em silêncio por um momento. Ele disse, um pouco para si mesmo, sistema inteligente totalmente automático. Métodos de reconhecimento misteriosos e imprevisíveis. Mísseis com precisão extremamente alta. Incrível. Este veículo lançador de mísseis é impressionante. Moça, me dê a autorização. Eu quero ir até o assento do motorista para dar uma olhada. Qin Ruvei acenou com a cabeça e fez o que ele pediu. Liu Yongmin conseguiu se sentar no assento do motorista. Ele olhou para os vários dispositivos eletrônicos à sua frente, e também aquela enorme tela de cristal líquido. Ele estava profundamente impressionado. Que arranjo tão avançado! Que console de operação tão completo! Esses sinais também são todos marcas militares profissionais. Embora a forma tenha sido baseada em nosso veículo lançador de mísseis, mas aqui já superou completamente nosso veículo lançador de mísseis. A pessoa que projetou e fabricou isso é definitivamente um gênio. Um super gênio. Se essa pessoa puder ser utilizada por nós, pode valer um batalhão. Nesse momento, um chefe de tecnologia disse, diretor da fábrica, eu sinto que o design e a fabricação não deveriam ser feitos por uma só pessoa, mas sim por uma equipe. Liu Yongmin imediatamente acenou com a cabeça. Deve ser uma equipe, com certeza é uma equipe. Por mais talentosa que uma pessoa seja, ela não pode projetar algo assim. Essa equipe não é simples. Ele disse ao comandante Zhang Jiangu, que estava ao lado, comandante, depois de capturar a pessoa, precisamos descobrir essa equipe. Se pudermos usar essa equipe para nós, vários dos projetos de pesquisa e desenvolvimento que estamos realizando atualmente, o projeto certamente terá um avanço acelerado. Até mesmo, essas palavras estavam na ponta da língua, mas ele parou. Olhou para os jornalistas e outras pessoas ao redor. Zhang Jiangu imediatamente entendeu o que ele queria dizer. Então ordenou que dispersassem todas as pessoas não envolvidas, deixando apenas alguns do organizador Qin Xiangjian. Após dispersar as pessoas, Liu Yongmin olhou para o relógio. Comandante, você se lembra que eu disse que ia te dar uma surpresa quando estava a caminho? Está dizendo que vai lhe dar uma surpresa? Se você não tivesse mencionado, eu quase teria esquecido. Que surpresa? Zhang Jiangu perguntou. Eu trouxe um especialista técnico para você. Um gênio muito jovem. Há 2 dias, ele recebeu a notícia de que na Universidade Mágica há um doutorado em mecânica, que acabou de voltar do País das Águias. E ele está enfrentando 2 opções. A primeira é ficar e trabalhar no país. A segunda é trabalhar no exterior. Depois de saber disso, Liu Yongmin imediatamente enviou o vice-diretor, com 2 técnicos para negociar com ele. Ao mesmo tempo, testar se essa pessoa realmente tem habilidades. O resultado foi que o vice-diretor Zhou Shen respondeu que An Shaofen é o melhor em mecânica, dinâmica, e também em processamento modular. Ele é o gênio mais brilhante que já conheceu. Liu Yongmin ficou muito feliz. Ele decidiu que precisava manter esse talento, para trazê-lo para trabalhar em sua fábrica militar. Zhou Kun também não ficou desapontado. Ele conseguiu trazê-lo para cá. Então, hoje ele pegou um avião para a capital. Contando o tempo, também já deve estar chegando. Voo Mu 2356. A bordo do avião, o vice-diretor da fábrica militar, Zhou Kun, está conversando e rindo com um. Os jovens conversavam entre risos e sorrisos. Shaofen, desta vez, trouxe você para cá. O principal é que quero que você participe da pesquisa sobre exoesqueletos. A pesquisa na área de mechas. Sua especialidade se encaixa muito bem nessa área. E ouvi dizer que você participou, nos Estados Unidos, de conferências de empresas de tecnologia relacionadas. Agora, você pode se atrever a imaginar. Se essa pesquisa fosse entregue a você, como você faria? Em quanto tempo novamente?
Você conseguiria resultados? Anshalvin sorriu levemente. Com muita confiança, disse, exoesqueletos. E a pesquisa sobre mechas é muito complexa. Ela é dividida em sistemas de controle, sistemas de energia, sistemas de armas, sistemas de transmissão, entre outros. Se quisermos obter resultados nessa área, é necessário investir uma grande quantidade de recursos humanos e materiais. Pelo menos, cada módulo de sistema deve ter uma equipe especializada formada. Essas equipes pesquisam os módulos pelos quais são responsáveis, e também precisam discutir e integrar frequentemente. Para ser honesto, o desenvolvimento de Longuo nesta área atualmente não é tão bom quanto o País das Águias. Para alcançar o nível do País da Águia, pelo menos, ainda precisamos de mais 5 a 10 anos. Tive a sorte de participar com meu mentor de uma de suas conferências de intercâmbio tecnológico. Não é exagero dizer que nossa pesquisa nesta área está realmente apenas em um estágio inicial. Zhou Shen respirou fundo. Embora o que ele disse não tenha soado bem, também teve um tom de desvalorização da tecnologia do próprio país. Mas é preciso admitir que essa é a verdade. É verdade. Você não está errado. De fato, temos uma diferença em relação ao País da Águia. E essa diferença não é pequena. No entanto, com você se juntando desta vez, eu acredito que isso certamente acelerará nosso progresso em pesquisa e desenvolvimento. Nesse momento, uma voz ansiosa de repente surgiu na transmissão. Prezados passageiros, o trem de pouso do avião deste voo apresentou uma falha, o que pode atrasar o pouso. Mas, caros passageiros, fiquem tranquilos. Estamos investigando e realizando os reparos. Em breve, tudo será normalizado. Na verdade, eles já haviam detectado a falha há 20 minutos. Antes disso, já tinham identificado o problema. E já haviam chamado e notificado a torre de controle. Eles tomaram as medidas adequadas. No entanto, até agora, eles ainda não encontraram a causa específica da falha. Inclusive, a falha não se limita a apenas isso. Assim, o comandante e a equipe de bordo realizaram uma discussão de emergência. Por fim, decidiram informar os passageiros sobre a situação atual. Afinal, os passageiros têm o direito de saber, embora, o que pode causar pânico entre os passageiros. E, de fato, quando este aviso foi emitido, os passageiros imediatamente entraram em pânico. A cabine ficou uma verdadeira confusão. 3 membros da equipe de bordo estavam constantemente confortando e mantendo a ordem. Zhou Kun franziu a testa. Ele não esperava encontrar um problema assim. Essa probabilidade é realmente muito baixa. Hesitou por um momento. Então se levantou e foi até um dos comissários de bordo. Mostrou seus documentos a ele. Depois, encontrou o chefe de cabine na parte da frente do avião. Qual é exatamente a situação agora? Fale a verdade para mim. O chefe de cabine hesitou, suspirou e acabou dizendo a verdade. O maior problema agora é, de fato, o problema do trem de pouso. Estamos também avaliando as possíveis causas do problema. Realizamos uma verificação e um reparo emergencial. No entanto, isso não teve efeito algum. Além disso, parece que o sistema de freios do motor também apresentou problemas. Ou seja, não é possível desacelerar. Só podemos desligar todos os sistemas para conseguir parar o avião. Além disso, ainda temos bastante combustível no avião, o suficiente para suportar cerca de 45 minutos. Se o problema não for resolvido em 45 minutos, o chefe de cabine balançou a cabeça. Não continuou a falar. Não fique parado aqui. Vá rapidamente para a cabine e mantenha a ordem. Zhou Kun terminou de falar. Imediatamente ligou para Liu Yongmin. Quando viu que Zhou estava ligando, Liu Yongmin ainda achava que eles já tinham pousado. Então atendeu imediatamente. Sorriu e disse, vice-diretor Zhou, estou fora lidando com o comandante agora. Se eu voltar, será à tarde. Você deve levar nosso grande gênio diretamente. Ir à fábrica militar para tratar dos trâmites. Então alocar um dormitório e itens de necessidade. Mas, do outro lado da linha, a voz ansiosa de Zhou Kun veio. Diretor Liu, houve um problema. O avião em que estávamos teve um acidente. O que você quer dizer? Liu Yongmin franziu a testa. Zhou Kun deu um sorriso amargo. É o sentido literal. Estamos quase chegando à capital. Mas o trem de pouso deste voo apresentou problemas. Em outras palavras, o sistema de controle ou o sistema de transmissão falhou. Além disso, o sistema de freios também apresentou falhas. Não há como desacelerar. Só podemos parar desligando todos os sistemas. Desligar a fonte de energia é a única maneira de parar. E o combustível no avião só pode suportar no máximo. O avião está voando há cerca de 45 minutos. Se o problema não for resolvido em 45 minutos, o diretor Liu teme que desta vez nós realmente estaremos em sérios apuros. O rosto de Liu Yongmin de repente ficou sombrio. Mantenha a calma. Com certeza haverá uma solução. Droga! Como isso pode acontecer?
No avião, há também o seu vice-diretor e mais 2 técnicos. Além disso, há especialistas que foram especificamente convidados. Se realmente acontecer algo, será uma enorme perda para nossa fábrica militar. É uma perda para o país. E além disso, além deles, há pelo menos 1 ou 2 centenas de civis inocentes no avião. Não pode acontecer nada de jeito nenhum. Ao ouvir Liu Yongmin, que estava na cabine de comando, dizer que houve um problema no avião, e vendo seu rosto preocupado, Zhang Jiangu franziu levemente a testa. Ele perguntou, Diretor Liu, o que aconteceu? Liu Yongmin sorriu amargamente e balançou a cabeça. O vice-diretor, velho Zhou, e nossos 2 principais técnicos, além dos especialistas que trouxemos para a cidade mágica desta vez. Estou a bordo de um avião a caminho da nossa capital. Normalmente, agora deveria estar quase pousando. No entanto, ele acabou de ligar, dizendo que houve um problema com o avião. O trem de pouso do avião falhou. Além disso, o sistema de freios também apresentou problemas. E eles têm combustível apenas para manter o voo por mais de 40 minutos. Se não conseguirem resolver o problema antes de o combustível acabar, vai acontecer algo sério. Isso fez Zhang Jiangu franzir a testa. Há algo que possamos fazer para ajudar? Liu Yongmin balançou a cabeça. Por enquanto, não podemos ajudar. Só podemos esperar para ver como eles vão negociar com a torre de controle. Isso é realmente uma droga. Por favor, que nada aconteça. Comandante. Desta vez, trouxe um doutor da Universidade da Metrópole Mágica. Ele acabou de voltar dos Estados Unidos. Além disso, participou de alguns seminários sobre exoesqueletos e tecnologia de mechas. Ele tem uma visão única sobre exoesqueletos e mechas. Se ele se juntar à nossa equipe, com certeza trará um avanço significativo para nossa pesquisa. Que pena que isso aconteceu justo agora. Como é que aconteceu essa situação? Zhang Jiangu também suspirou. Diante de tal situação, ele também se sentia impotente. Afinal, o que aconteceu foi com um avião. No entanto, quando ouviu falar do exoesqueleto, Qin Ruvei de repente pensou em algo. Aquele líder. O exoesqueleto que vocês mencionam é aquele tipo de mecha dos filmes? Liu Yongmin olhou para baixo e deu uma olhada em Qin Ruvei. Mais ou menos. O que houve? Qin Ruvei hesitou um pouco, mas disse, na verdade, o que pedia Lu Shen é um mecha transformável. Ele não só tem a forma de um veículo lançador de mísseis, mas também a forma de um mecha. Meu pedido é que possa haver uma transformação entre os dois, que possam se transformar um no outro. O que eu pensei foi, já que ele consegue fazer um veículo lançador de mísseis a esse nível, e se ele também conseguir fazer a forma de mecha? Liu Yongmin riu diretamente com as palavras de Qin Ruvei. Você quer dizer que o veículo lançador de mísseis em que estou agora tem outra forma que é a forma de mecha. Ele pode se transformar em um mecha. É isso que você quer dizer? Qin Ruvei acenou com a cabeça. Isso mesmo. É isso mesmo. Mas eu ainda não tive a chance de tentar. Também não sei se vai funcionar. Liu Yongmin bufou e sacudiu a cabeça. E então balançou a cabeça. Isso ainda precisa ser testado? Com certeza não é possível. Que tipo de piada é essa? Um veículo lançador de mísseis é um veículo lançador de mísseis. Ele não pode se transformar em um exoesqueleto mecha. Essa tecnologia, nem precisamos dizer que não temos. Ninguém no mundo pode ter. Os 3 técnicos ao lado também acenaram com a cabeça. É verdade. Menina, você sabe quão difícil é a pesquisa sobre exoesqueletos mecha? Você sabe quão complexa é a sua composição? Ninguém ainda conseguiu criar um mecha em seu verdadeiro sentido. Isso mesmo. A tecnologia mais avançada atualmente deve ser capaz de montar um exoesqueleto mecânico e executar algumas ações e comandos simples. Quanto a transformar um veículo lançador de mísseis em um mecha, isso é totalmente impossível. Menina, olhe para este veículo lançador de mísseis. Onde ele se parece com um mecha? Zhang Jiangu também acha que isso não é confiável. Se aquele chamado Lu Shen realmente tivesse essa habilidade de fazer o que você disse, eu imploraria para trazê-lo. Infelizmente, isso é impossível. Ele balançou a cabeça. Não sei porquê. Quanto menos eles acreditam. Qin Ruvei ficou ainda mais inclinada a querer experimentar. Senhores líderes, eu sei que isso é muito incrível, mas eu quero tentar. Afinal, antes eu não pensei que ele realmente trouxe um veículo lançador de mísseis para mim. Talvez um milagre aconteça. Em seguida, olhou para Liu Yongmin, que estava no banco do motorista. Líder, que tal você tentar? Basta chamar o nome Potin JNG, e então dizer o que você quer fazer. Deve funcionar. Tudo bem. Liu Yingmin respondeu. Ele gritou casualmente. Potin JNG marca registrada. Olá, motorista. Como posso ajudá-lo? É muito inteligente. Isso realmente o inspirou um pouco. No futuro, ao desenvolver certos equipamentos, eles também podem seguir uma direção mais inteligente.
Além disso, ele já planejou tudo. Assim que trouxerem este veículo lançador de mísseis de volta à fábrica militar, eles definitivamente vão desmontá-lo para estudar. Estudar bem. Ele sempre sentiu que se conseguisse entender completamente este veículo lançador de mísseis, isso iria elevar muito o nível da tecnologia atual. Isso elevará significativamente o nível atual da tecnologia. Liu Yingmin continuou perguntando. Você tem outra forma? Sim. Depois de todos ouvir a resposta, se sentiram um pouco surpresos com que realmente existisse uma outra forma. Que forma? Não pode ser que seja uma forma de mecha, pode? Isso é impossível. Com certeza é impossível. Que forma? Liu Yongmin perguntou ansiosamente. Esperou um segundo e ficou surpreso. A voz do sistema inteligente Soul, além da forma de veículo lançador de mísseis, também pode se transformar na forma de mecha. Você? Liu Yongmin ficou surpreso. Ele claramente não acreditava. Outros técnicos também balançaram a cabeça. Isso definitivamente não é possível. Como um veículo lançador de mísseis poderia se transformar em um mecha? Ha. Deve ser que esse sistema inteligente está com problemas. Que tipo de brincadeira é essa? Essa coisa só existe em efeitos especiais de filmes. Na realidade, isso é impossível de fazer. Com o nível de tecnologia existente no mundo atualmente, pelo menos levaria mais algumas dezenas ou centenas de anos de pesquisa. Zhang Jiangu sorriu. Ele não disse nada. Apenas observou em silêncio. Liu Yongmin respirou fundo. Já que você disse que pode se transformar na forma de mecha, então vamos tentar transformar. Tudo bem. Por favor, o motorista, coloque o cinto de segurança. A porta do carro está prestes a fechar. Caramba! Não pode ser que vamos fazer isso de verdade. Liu Yongmin pensou consigo mesmo. Prendeu o cinto de segurança imediatamente. A porta do carro também se fechou automaticamente nesse momento. Zumbido. A carroceria começou a tremer violentamente. Vendo o veículo lançador de mísseis tremendo, Zhang Jiangu e os outros recuaram rapidamente alguns metros. Em seguida, uma cena inacreditável aconteceu. Triângulo preto apontando para a direita do capô ao corpo até a traseira do carro. Todo o corpo do carro começou a se fissurar em vários lugares. Mas essas fissuras não eram danos. Na verdade, à primeira vista, parecia modular. Em seguida, as fissuras foram aumentando, revelando várias estruturas internas. Então essas estruturas internas começaram a se mover sob a ação da hidráulica, combinandose e estendendose. Em apenas alguns segundos, já não se podia ver a forma do veículo lançador de mísseis, até que uma parte do chassi se estendeu para fora, formando pernas. E então o carro começou a se erguer. Levantou-se. Ao se levantar, a frente do carro também estava mudando rapidamente. Logo se transformou na forma de uma cabeça. Do começo ao fim, levou apenas cerca de 10 segundos. Ele realmente se transformou de um veículo lançador de mísseis em um mecha. As pessoas presentes, tanto os militares quanto os policiais armados, todos olharam para essa coisa como se tivessem visto um fantasma. Estavam completamente chocados. Meu Deus! Isso é um mecha? É realmente inacreditável. Deve ter mais de 10 metros de altura, certo? Uau! Estou realmente vendo algo novo. Como essa coisa foi feita? Inacreditável. É realmente inacreditável. Impressionante e majestoso. Só de olhar, já achei um pouco assustador. Eu sempre pensei que mechas só existissem em filmes. Parece que na realidade também foram criados. Qin Ruvei levantou a cabeça. Com a boca aberta, os olhos revelavam uma expressão de excitação. Seu rosto estava cheio de incredulidade. Ela apenas mencionou casualmente. Não tinha grandes esperanças. Mas não esperava que realmente se transformasse em um mecha. Esse Lu Shen é impressionante. Ele é tão confiável assim? Quando viram o veículo lançador de mísseis realmente começando a se transformar. Quanto a Zhang Jiangu, ele estava parado ali, com os olhos bem abertos. Todos ficaram atordoados. Quando a transformação foi concluída, olhando para a enorme criatura à sua frente, a respiração se tornou apressada. Ele, tardiamente, puxou o ar com um sobressalto. Como isso é possível? Quanto aos técnicos daquelas fábricas de armamentos, com o pescoço esticado, com a boca aberta, todos estavam atordoados, engolindo saliva incontrolavelmente. Mesmo tendo mecha bem ali, diante de seus olhos, eles ainda não conseguiam acreditar, sem mencionar quais outras funções esse mecha poderia ter. Apenas o fato de se transformar de um veículo lançador de mísseis em um mecha. Isso está muito além do que a tecnologia deles pode fazer atualmente. De acordo com a tecnologia que eles têm agora, apenas para conseguir realizar essa transformação, eles precisariam lutar por mais 10 ou 20 anos. Mas e agora? Eles realmente testemunharam tudo isso. E além disso, o mecha à sua frente é enorme, não é? Que coisa mais futurista! Como isso foi feito, afinal? Isso é a busca de uma vida inteira para eles. Incrível. É verdade.
Só essa tecnologia de transformação, os Estados Unidos também não conseguem, certo? Quem projetou isso? Ele sozinho provavelmente consegue derrotar toda a nossa equipe. Eu quero me tornar seu aprendiz. Eu também. Embora eles estivessem chocados, era apenas uma sensação visual. E Liu Yongmin, quando começou a se transformar, ele só sentiu seu corpo tremendo rapidamente, e um som mecânico de cliques vinha de trás. Ele estava extremamente assustado. Alguns segundos depois, havia uma força o empurrando para cima. Seu olhar também estava rapidamente se elevando. Em pouco tempo, ele estava quase a 10 metros de altura. Quando parou de subir, ele finalmente soltou um suspiro de alívio. No entanto, no próximo instante, de repente sentiu o assento sob ele se movendo. O cinto de segurança também se apertou um pouco mais. Ele foi forçado a passar da posição sentada para a posição em pé, e além disso, de repente, algo se ergueu sob seus pés, formando um disco. Liu Yongmin estremeceu por completo. Ele se equilibrava cuidadosamente em cima do disco. Ele ainda não havia se recuperado do susto. Imediatamente viu o volante à sua frente se estender repentinamente. E então as duas extremidades começaram a se dobrar, transformando-se na forma de um punho. As pupilas de Liu Yongmin se contraíram. Sua respiração também se tornou ofegante. A estrutura interna que mudava não era apenas o volante. Havia vários outros módulos também. Ele observava as mudanças constantes à sua frente, do painel de controle e dos botões de comando. Ele estava profundamente impressionado. Mas isso ainda não era o mais impressionante. O mais impressionante ainda estava por vir. O vidro da porta à sua frente de repente ficou negro. Toda a visão mergulhou na escuridão. Em seguida, a visão diante dele iluminou-se. Apareceu uma tela circular de tela cheia. A luz piscou pela primeira vez. A projeção de todo o exterior apareceu completamente na tela. Aquela perspectiva era simplesmente invencível. Era como se não houvesse nada ao redor. Podia ver tudo acima, abaixo, à esquerda e à direita. No canto superior direito. Ele também podia ver a projeção completa de seu mecha. Aquela imponente figura de aço. Aquela aura de realeza e poder. Fez seu corpo e mente se sentirem sobrecarregados. Ele até sentiu um impulso de adoração. E nesse momento, de repente, a voz do sistema soou. A transformação do mecha foi concluída. Por favor, escolha entre condução manual ou automática. Ouvindo a voz eletrônica, Liu Yongmin tocou seu rosto que estava um pouco pálido e frio. Ele respirou pesadamente. O choque encheu suas pupilas. Seu rosto também mostrava confusão. Sob pressão, ele esqueceu de responder à pergunta do mecha. Ele é diretor da fábrica militar há mais de 10 anos. Estuda máquinas militares, equipamentos de máquinas militares há quase 30 anos. Especialmente nos últimos 3 anos. Toda a sua energia foi dedicada aos exoesqueletos. Pode-se dizer que ele se dedicou intensamente, mas sempre teve dificuldades em fazer avanços em algumas tecnologias-chave. Ele ainda está muito longe dos objetivos que estabeleceu. Ele até chegou a perder cabelo de tanta ansiedade. Mas o que está acontecendo agora? Ele está, na verdade, dentro do exoesqueleto. E é um exoesqueleto real. Até agora, algumas coisas que ele viu com seus próprios olhos são coisas que antes ele só podia imaginar teoricamente. Mas hoje, o que ele buscou a vida toda, está bem diante dele. A transformação do exoesqueleto foi concluída. Por favor, escolha entre condução manual ou automática. O sistema do exoesqueleto repetiu a pergunta mais uma vez. Ele finalmente saiu do estado de choque. Eu escolho a condução automática. Ele quer ver como funciona essa condução automática. Como isso funciona automaticamente? O que ele não esperava era que o sistema de mechas faria a próxima pergunta, que o deixou completamente atordoado. Detectou que a uma distância de 100 km a noroeste, havia um avião comercial se aproximando. Detectou que os passageiros desse avião estavam emitindo sinais de socorro. O trem de pouso e o sistema de freios desse avião apresentaram problemas. E também estavam com falta de combustível. Aviso que em 40 minutos esse avião pode cair. Perguntar ao piloto se há necessidade de resgate. Liu Yongmin ficou surpreso. Um avião a 100 km de distância foi monitorado assim. Mas, pensando bem, até os caças invisíveis do belo país a 300 km conseguem ser monitorados. Um avião comercial é ainda mais fácil de detectar. No entanto, o que mais o surpreendeu foi que até os passageiros desse avião comercial podiam ser monitorados em seus gritos de socorro. Ele sabia até quais problemas o avião estava enfrentando. Isso era realmente inacreditável. Liu Yongmin pensou um pouco e perguntou: realmente é possível fazer o resgate? Como fazer o resgate? É possível fazer o resgate. O método de resgate não é difícil. Basta fazer com que este avião desligue todos os sistemas operacionais. Em seguida, forçá-lo a parar no ar. Por fim, colocá-lo cuidadosamente no chão.
Forçar um avião a parar. Liu Yongmin contraiu a pupila. Realmente não conseguia acreditar. Forçar este avião a parar. Como forçar a parar? Como isso é possível? Responda ao piloto. Pode voar para o ar. Interceptar a frente do avião. Usar sua própria força para forçá-lo a parar. E então, segurando o avião, voltar ao solo. Liu Yongmin franziu levemente a testa. Você quer dizer que você pode voar? E sua própria força pode, no ar, forçar um avião em voo a parar? Sim. Não há problema algum. Que incrível. Isso é meio impossível, não é? Ele sentia que estava ficando cada vez mais absurdo. Ele achava que poderia se transformar de um veículo lançador de mísseis em um mecha, e que poderia projetar algo assim na cabine de pilotagem. O modo de controle já está no limite. Não esperava que um corpo de aço tão grande pudesse voar. Já que é possível fazer, então não há tempo a perder. Vamos rápido. Se demorarmos mais, não sabemos que tipo de imprevistos podem acontecer. Assim que essas palavras foram ditas, imediatamente sentiu que a gravidade sob seus pés aumentou um pouco. No entanto, ao atingir um certo ponto crítico, não se sabe por quê, a gravidade foi de repente anulada. Em seguida, ele podia ver claramente que estava se afastando cada vez mais do chão. As cenas ao redor também estavam diminuindo. Quando ele se deu conta, já estava a 100 metros de altura. O mecha flutuou no ar por um momento. Disparou em velocidade máxima em um instante. Continuou a escalar. Justo agora, Zhang e os outros estavam com os olhos brilhando, fixando o olhar no mecha de mais de 10 metros de altura. A emoção em seus corações era indescritível. Até mesmo alguém gritou lá embaixo. Diretor Liu, este mecha consegue se mover? Se consegue se mover, dê um passo para ver. Eu sinto que este mecha não deve conseguir se mover. Conseguir completar a transformação de forma já é impressionante. Uma criatura tão imensa. Se quisermos que ele ande, a tecnologia envolvida não é tão simples quanto você imagina. É verdade. O designer conseguir chegar a esse ponto já é algo inacreditável. Embora o exoesqueleto que fabricamos já consiga andar autonomamente, a estabilidade e a coordenação entre os sensores ainda estão longe de estar adequadas. Isso mesmo. Uau! Ele ainda não terminou de falar. O mecha à frente emitiu novamente um rugido. As pessoas recuaram em pânico. No momento seguinte, viu-se que a cabeça do mecha se levantou levemente. As pernas se curvaram levemente. Houve-se um baque surdo, como o lançamento de um foguete. Ele disparou em linha reta para o céu, mas a partida foi muito mais rápida que a de um foguete. Ele decolou. Uau! Este mecha ainda pode voar. Isso é inacreditável. É um verdadeiro mecha. Como isso foi feito? Que tecnologia incrível deve ser necessária para isso? É simplesmente invencível. A tecnologia dos Estados Unidos não tem esse nível, certo? Se eu pudesse voar no mecha por aí, morreria na hora. Liu Yongmin, de pé na cabine de pilotagem. Ele estava quase paralisado. Ele olhava para o chão que se afastava cada vez mais. Suas pernas estavam um pouco bambas. 200 metros, 300 metros, 500 metros, 1000 metros, 2000 metros. Ele parou a cerca de 6 a 7 mil metros, flutuando no ar. Liu Yongmin olhou para baixo e viu os edifícios que se tornaram minúsculos, como formigas. Ele respirava pesadamente. Ele estava em pânico, com medo de cair de repente e ser despedaçado até os ossos. Você não vai cair de repente, vai? Ele estava muito nervoso. Fique tranquilo, piloto. O pote de céu tem uma estabilidade incrível. Não fale apenas sobre estar a milhares de metros de altura. Mesmo ir ao espaço sideral não seria um problema. Ao ouvir essas palavras, só então Liu Yongmin soltou um suspiro de alívio. Eu estou muito curioso para saber. Que tipo de energia você está usando? O sistema do mecha respondeu de forma concisa. O quê? Liu Yongmin contraiu a pupila. Energia nuclear. Ao ouvir isso, ele quase teve um colapso mental. Perguntou com um leve tom de dúvida. Você está dizendo que a energia nuclear é, na verdade, fusão nuclear controlada? Sim. Liu Yongmin respirou fundo. Meu Deus! O nosso país tem vindo a desenvolver investigação na área da fusão nuclear controlada, mas sempre esteve em uma fase teórica básica, e na fase inicial de testes, para ser completamente desenvolvido. Ainda há um longo caminho a percorrer. Mesmo a Águia, que é a líder em tecnologia mundial atualmente, ainda não conseguiu fazer um avanço. Afinal, quem tem tanta habilidade para realmente desenvolver a fusão nuclear controlada e ainda aplicá-la em você? Não parece possível de jeito nenhum. Retornar ao piloto marca registrada. Marca registrada. Foi desenvolvido pelo meu criador. Seu criador. Quem é ele? Respondendo ao piloto. Meu criador é Lu Shen. Liu Yongmin ficou um pouco atordoado. E também um pouco surpreso. Continuou perguntando. Você está dizendo que Lu Shen te criou?
E essa fusão nuclear controlada também foi ele quem pesquisou. Isso mesmo. Desde a minha aparência até meu núcleo. Tudo foi pesquisado e fabricado por ele. Quantas pessoas há em sua equipe de pesquisa e desenvolvimento? Liu Yongmin perguntou, retornando ao piloto. Apenas um. Lu Shen, sozinho. Os olhos de Liu Yongmin estavam arregalados, maiores do que uma lâmpada. A expressão em seu rosto era como se tivesse visto um fantasma. Isso é absolutamente impossível. A estrutura do mesh é dividida em sistema de energia, sistema de percepção, sistema de transmissão, sistema de controle geral, sistema de esqueleto, e outros. Como uma pessoa poderia ter conhecimento sobre tantos sistemas? Além disso, para montar uma armadura mecânica do seu nível, é necessário ter um entendimento muito profundo de cada sistema, pelo menos no nível de um especialista sênior. Uma só pessoa, isso é possível? Então, você está mentindo. Uma voz mecânica sem emoção soou novamente. Não tenho necessidade de mentir. Eu estava lá no início da minha criação. O Criador não criptografou suas informações básicas. O que eu digo é tudo verdade. Se você acha que eu sou bom, se precisar continuar comprando, posso te dar o telefone do Lu Shen. Liu Yongmin ficou parado lá sem dizer nada. Após um longo tempo, ele finalmente falou, vamos nos apressar e ir ajudar. A bordo do voo, dentro do avião, os passageiros já estavam em uma grande confusão. Já consertaram ou não? Droga! Eu os aviso. Não tentem me enganar. Acham mesmo que sou tão fácil de lidar? Poxa, já consertaram? Diga-nos a verdade. O que significa nos fazer esperar tanto? Estar neste voo de vocês. Estou com muita má sorte. Vamos rápido. Consertem logo. Eu não quero morrer. Por favor, não deixem nada acontecer. Todos estavam em uma grande confusão. Os passageiros barulhentos. A comissária quase gritou até perder a voz. Todos fiquem quietos. Por favor, acreditem em nós. Nós certamente resolveremos o problema. Nesse momento, um homem de terno se levantou e questionou. Você nos faz acreditar que resolverá o problema. Ou seja, ainda não foi resolvido, certo? Você nem sequer nos diz a verdade. Como podemos acreditar em você? Exatamente. Temos o direito de saber qual é a situação agora. Por favor, fale a verdade, tudo bem? Não nos trate como tolos. Selvagem. Zhou Zong se aproximou do chefe de comissários e sussurrou algo para ele. Ele acenou com a cabeça e continuou, tudo bem. Vou contar a vocês toda a verdade agora. Ele franziu a testa com força. Seu rosto estava um pouco pálido. Ele sabia que, uma vez que dissesse a verdade, isso certamente causaria consequências imprevisíveis. No entanto, já estamos nesse ponto. Não faz sentido ele não dizer a verdade. Atualmente, o avião enfrenta dois problemas principais. O trem de pouso falhou. A consequência direta é que não podemos pousar. Segundo, o sistema de freios apresentou problemas. Em outras palavras, não há como parar. E também, o combustível do nosso avião só pode sustentar um voo de mais de meia hora. Como esperado. E como ele imaginou. Depois que os passageiros souberam da verdade, tudo ficou completamente caótico. Droga! Como isso aconteceu? Por que esse problema surgiu? Vocês não fizeram uma checagem no avião antes da decolagem? Reclamação. Eu quero reclamar de vocês. Eu ainda não quero morrer. Eu fui pobre por mais de 20 anos. E acabei de descobrir que meu pai é um bilionário. Ele tem uma empresa listada em Pequim. Ele está prestes a falecer. Agora eu deveria ir herdar. Mas acabei enfrentando essa situação. Eu suspeito que isso seja uma conspiração. Eu fui para a cidade mágica encontrar minha namorada. Na próxima vida, nunca mais farei um relacionamento à distância. Mãe, nosso avião teve uma falha. Eu talvez nunca mais te veja. Marido, desculpe. Nosso avião teve uma falha. Agora há algo que eu preciso te contar. Na verdade, a criança é do velho Wang ao lado. A aeronave tem 142 pessoas a bordo. Alguns estão gritando palavrões. Outros estão chorando alto. Alguns estão silenciosamente preparando suas últimas palavras. Zhou voltou para seu assento, olhando para An Xiaofeng, que estava com a testa franzida. Ele sussurrou para confortar Xiaofeng. Não se preocupe demais. Não vai acontecer nada. Eu acredito que eles conseguirão consertar o problema antes que o combustível acabe. Consertar a falha. Nós definitivamente conseguiremos pousar em segurança. An Xiaofeng não disse nada. Zhou acenou com a cabeça, um pouco satisfeito, pensando que ele era indiferente a elogios e críticas. Sentindo-se satisfeito com seu caráter equilibrado, capaz de permanecer calmo em momentos de vida ou morte. Uma pessoa tão calma e serena. Então, durante a pesquisa, com certeza, ele pode se concentrar ainda mais. Realmente é um talento raro. No entanto, a expressão de satisfação em seu rosto ainda não havia desaparecido.
An Shaofeng então virou-se para Zhou Shen. Seus olhos estavam cheios de reclamação. Vice-diretor Zhou, eu já disse que preciso voltar para casa primeiro, e depois ir para a capital. Você não quis ouvir, e insistiu que eu fosse agora. Agora está ótimo. O avião deve estar com problemas. Isso pode custar vidas. Se você tivesse me ouvido antes, não estaríamos passando por isso. Você sabe o que eu sacrifiquei para fazer meu doutorado, para chegar até aqui. Eu renunciei a tantas coisas. Você sabe quanto meus pais sacrificaram por mim? Por que você não me ouviu antes? Você nos colocou todos em perigo. Ouvindo as palavras de An Shaofeng, Zhou Kun franziu a testa. Suas pálpebras tremiam. Ele estava um pouco desapontado. Mas, diante das palavras de An Shaofeng, ele não conseguiu fazer nenhuma objeção. Porque na verdade An Shaofeng havia sugerido que queria ir para a capital alguns dias depois. Que ele insistiu em ir hoje, realmente é culpa dele. Sem palavras. Ele só pôde sentar ali com uma expressão feia. Depois de um tempo, ele então tomou a iniciativa de falar com An Shaofeng. Shaofeng, devo ligar para casa? Ele falou isso de uma maneira muito sutil. Na verdade, ele sabe. Desta vez, realmente pode ser mais provável que algo ruim aconteça. Porque ele é um especialista em mecânica e sistemas de controle eletrônico. Ele já ajudou o comandante a analisar problemas antes. Ele também fez uma verificação das falhas. Ainda assim, não conseguiu encontrar o problema com precisão. E, na opinião dele, o avião está em pleno voo. Mesmo que encontrasse o problema, como poderia consertá-lo? Basicamente, pode-se dizer que não há como consertar. O tempo passa a cada segundo. Os passageiros do avião, por outro lado, não estão mais tão agitados. Todos parecem já ter aceitado o destino que se aproxima. Em vez de barulho, mais pessoas estão ocupadas ligando para seus familiares e amigos, fazendo suas últimas despedidas. An Shaofeng também não conseguiu se segurar. Ainda assim, ele pegou o celular e ligou para o pai dele. Ele ainda não tinha falado. E começou a chorar incontrolavelmente. Neste momento, Zhou Kun já havia ligado para a família. Ele explicou delicadamente sobre seus assuntos finais. Depois, ligou novamente para Liu Yongmin. Liu Yongmin estava pilotando o mecha rapidamente, em direção ao local onde o avião estava. De repente, recebeu uma notificação do sistema do mecha. Seu celular tem uma chamada entrando. Deseja atender? Liu Yongmin ficou surpreso. Instintivamente, tocou no celular no bolso. Olhou para cima. Um painel de luz apareceu à sua frente. No painel, era a chamada de Zhou Kun. Isso ainda é possível? Ele não esperava que o mecha já tivesse se conectado automaticamente ao seu celular. Não pensou muito. Apenas respondeu, atender. Após atender, imediatamente veio uma voz um tanto triste, desesperada, com um tom de desânimo. Liu Guanzhan, a falha do avião ainda não foi resolvida. O tempo que nos resta está cada vez mais escasso. Com a situação atual, as coisas parecem sombrias. Irmão Liu, se algo acontecer comigo, o que mais me preocupa é o projeto de És o esqueleto que estamos pesquisando. Esse é o nosso sonho. Eu vou embora de forma tão covarde. Sinto muito, senhor. Desculpe, país. E ainda há mais 2 excelentes técnicos no avião. E também o Dr. An, que foi recém-contratado em modo mágico. Depois de ouvir as palavras de Zhou Shen, Liu Yongmin, embora estivesse ansioso, ainda assim, não conseguia evitar um sorriso. Antes, ao enfrentar essa situação, ele certamente não teria como lidar. Mas agora, ha. Velho Zhou, é a primeira vez que vejo você falar assim. Não é só uma falha no avião? O que há para se preocupar? Zhou Kun ficou confuso. Por favor, que horas são? Você ainda consegue rir? Ele imediatamente ficou um pouco irritado. Sua voz também se tornou mais urgente. Não é, velho Liu? Como você ainda está rindo? O que você quer dizer com não é só uma falha no avião? Isso é um avião. Falhas podem custar vidas. Temos mais de 100 pessoas no avião. Isso significa mais de 100 vidas. Como você consegue rir assim? Tudo bem. Eu não vou rir mais. Liu Yongmin guardou aquela atitude descontraída. Ele disse seriamente, a razão pela qual eu ri agora é porque eu tenho uma maneira de salvar vocês. Você tem uma maneira? Zhou Kun levantou a sobrancelha. Ele ficou feliz por dentro, mas logo levantou sua dúvida. Velho, não brinque comigo. O que está com problema é o avião. Estamos no céu. Que maneira você pode ter? Mesmo que encontremos o problema, basicamente não há como consertar. Liu Yongmin hesitou. Ele perguntou, antes, nós fizemos um modelo de conceito de mecha, e também suas funções conceituais. Você se lembra, certo? Mas qual é a relação disso com a maneira de nos salvar? Além disso, agora não é hora de discutir tecnologia. Eu não estou com disposição para discutir qualquer tecnologia com você. As palavras de Zhou Kun já estavam um pouco impacientes.
Ele não ligou para Liu Yongmin para ficar enrolando. Ele ligou para passar algumas tarefas de acompanhamento, coisas que são relativamente importantes. Mas esse Liu Yongmin, e ficar me enrolando com besteiras, é realmente exagerado. Aquilo que discutimos existe apenas no papel. A armadura mecânica mencionada já foi criada por alguém. Estou pilotando um mecha em direção a vocês. Eu definitivamente salvarei todos vocês. Liu Yongmin disse com firmeza. Zhou Shen abriu ligeiramente a boca, paralisado ali, sem se mover. Diretor Liu, o que você quer dizer? Que horas são? Você acha que é engraçado fazer esse tipo de piada comigo? Nossos mechas teóricos são extremamente complexos. Quão difícil é desenvolver algo assim? Você não entende? Com o nível atual da tecnologia, levará pelo menos 50 anos para que sejam desenvolvidos. E você diz que já foram criados. E você ainda está pilotando em minha direção. Hehe. Você está me achando um idiota? Bip, bips, bips. Zhou Kun xingou uma vez e desligou o telefone na hora. Nesse momento, os dois técnicos sentados à frente de Zhou Kun já haviam ligado para casa. Um deles parecia ser um pouco mais velho. O vice-chefe técnico se levantou levemente. Com um olhar desanimado, virou-se para Zhou Kun e perguntou, vice-diretor Zhou, o que o diretor disse? Zhou Kun resmungou levemente, respirou fundo e disse, o diretor da fábrica disse que já tem um jeito de nos salvar. Sério? Os olhos de Fu Lin brilharam. E seu coração se encheu de alegria. Que ótimo! O outro chefe de departamento também soltou um suspiro de alívio. Até An Xiaofen, ao ouvir isso, virou-se abruptamente. E uma pequena esperança acendeu-se em seu coração. Ele perguntou, cheio de expectativa, e até mudou a forma de se dirigir a Zhou Kun, chamando-o de líder. Realmente é uma maneira de nos salvar? Embora Zhou Kun quisesse muito dizer que sim. Na sua opinião, o que Liu Yongmin disse era totalmente absurdo. Diante da expectativa de todos, ele ainda assim balançou a cabeça e escolheu falar a verdade. Com um tom um pouco ressentido, ele disse que havia uma maneira de nos salvar, mas isso é completamente impossível. Impossível. Fu Lin franziu a testa. Por quê? Zhou Kun coçou o nariz e explicou que ele estava pilotando um mecha vindo em nossa direção. Disse que usaria o mecha para nos salvar. Vocês acham que isso é possível? Ao ouvir isso, as poucas pessoas que tinham acabado de ter esperança imediatamente desanimaram. Nesse momento, toda a aeronave de repente balançou. Embora a intensidade do balanço não fosse grande, todos ainda gritaram assustados. Na cabine de pilotagem, após o balanço, a luz do indicador de combustível começou a piscar. O comandante deu uma olhada. Droga! Xingou. E então decidiu fazer um último anúncio aos passageiros. Sua voz também saiu pelo alto-falante. Senhores passageiros, eu sou o comandante deste voo. Desculpe. Estamos ativamente buscando o problema de falha. Ao mesmo tempo, estamos em contato ativo com a torre e discutindo urgentemente métodos de reparo. No entanto, lamentavelmente, dada a situação atual, nós não conseguimos tomar medidas eficazes para reparo. Justo agora, a fuselagem do avião parece ter colidido com aves. A fuselagem está danificada. Há vazamento de combustível. Pode ser. Pode não levar 5 minutos. Estamos prestes a cair. Assim que essas palavras foram ditas, toda a cabine explodiu em alvoroço. Puta merda! Não pode ser sério. O que você quer dizer com isso? Você está dizendo que estamos mortos? Vou fazer com que todos os meus familiares e amigos liguem para vocês todos os dias para reclamar. Cara, você me lascou. Eu disse que o avião não era seguro. Você insistiu para eu sentar. E agora, o que fazemos? Eu não quero morrer. Estou vendo coisas. Olhem para fora da janela. Parece que algo está voando em nossa direção. Alguém gritou de repente. Os passageiros, com o coração em frangalhos, não tinham ânimo para olhar pela janela. Fu Lin ouviu o que a pessoa na sua frente disse. Comentou inconscientemente. O que há de tão interessante do lado de fora? Será que um mecha vai voar para nos salvar do lado de fora? Mas, por curiosidade, ele ainda deu uma olhada para fora. Não faz mal não olhar. Mas ao olhar, ele se assustou. Suas pupilas se contraíram. Ele abriu a boca. Seu rosto estava cheio de incredulidade. Aquilo. O que é aquilo? Em sua visão, um ponto preto estava rapidamente se tornando maior. Mecha! Fu Lin exclamou em voz alta. Vice-diretor, olhe rápido. Olhe rápido para fora. O milagre chegou. Zhou Kun franziu levemente a testa, enquanto virava a cabeça para olhar para fora. Ele disse impacientemente, o que você está gritando? Que droga! Mecha! Ele estremeceu todo. Seus olhos estavam tão arregalados quanto lâmpadas. Seu rosto estava cheio de expressões exageradas. Será que o diretor não estava me enganando? Ele realmente pilotou um mecha para nos salvar. An Xiaofen colocou a mão esquerda na coxa de Zhou Kun
Esticou o pescoço bem longo. As pessoas ficaram atordoadas. Máquina. Não é um mecha. Deve ser um alienígena. Com a nossa tecnologia, não é possível construir um mecha. Ao ouvir isso, Zolkun soltou um resmungo. Que besteira de alienígena. Este é o nosso mecha. Nosso diretor Liu está pilotando. Impossível. An Xiaofen imediatamente negou. Nem mesmo os Estados Unidos têm essa tecnologia. Como poderíamos ser capazes de construir algo assim? Ele sempre desprezou a tecnologia nacional. Desta vez, escolheu se juntar à fábrica de armamentos. Também estava um pouco arrogante, pensando que alguém como ele, depois de ir para a fábrica de armamentos, certamente seria tratado como um tesouro. Mas se realmente desenvolverem um mecha assim no país, se realmente houver essa tecnologia, então ele não teria valor, certo? Ele definitivamente não quer ver isso acontecer. Absolutamente não permitido, neste momento. Vários outros passageiros também viram a cena do lado de fora do avião. Estavam todos chocados. Enquanto todos comentavam, de repente, uma voz veio do alto-falante. Velho Zou, sou eu. Eu não te enganei, né? Depois de dizer isso, ele limpou a garganta 2 vezes. E disse, senhores passageiros, não se alarmem. Eu estou aqui para salvá-los. Por favor, todos voltem para seus assentos. Aperte o cinto de segurança, comandante Shu. Estou pronto. Desliguem todos os sistemas de propulsão. Ele já havia conversado com o comandante. O comandante, embora chocado e um tanto cético, mas nesse momento, ele teve que acreditar. Imediatamente seguiu as instruções de Liu Yongmin e desligou todos os sistemas. Todo o avião ficou sem energia de uma vez. Começou a cair livremente por inércia. E nesse momento, Liu Yongmin já estava pilotando mecha na frente do avião, mantendo-se alinhado com o avião que estava caindo em um ângulo. Com cuidado, ele tocou a fuselagem do avião com os braços. E então começou a aplicar força lentamente na direção oposta, com a intenção de parar o avião à força. Devido ao ângulo acentuado do avião, todos os passageiros têm uma sensação de gravidade zero. Além disso, Liu Yongmin estava pilotando o mecha. Ele estava aliviando a pressão em todo o avião. A velocidade variava. Isso deixou todos a bordo do avião em estado de choque. Gritos ecoavam. Liu Yongmin estava ofegante, respirando pesadamente. Seu coração estava tão agitado que parecia que ia sair pela garganta. Ele estava de pé na cabine de pilotagem. Ele viu com seus próprios olhos 2 grandes mãos pressionando o corpo do avião, abaixo de seus pés, em suas pernas, nas costas. Um total de 5 grupos de propulsores se estendiam. Eles realmente conseguiram reduzir a velocidade do avião. Alguns minutos depois, o mecha levantou o avião e voou lentamente em direção a uma área de 1 quilômetro, para uma zona plana. Ele chegou acima de uma área de floresta, descendo lentamente de uma altura de centenas de metros. Ele cuidadosamente pousou o avião. Embora várias árvores tenham sido quebradas, o corpo do avião ainda estava relativamente plano. Depois de fazer tudo isso, Liu Yongmin soltou uma frase direta. Velho Zou, velho amigo. Em breve, a polícia virá aqui para resgatar. As forças armadas também virão aqui para assumir. Todos devem assinar um acordo de confidencialidade antes de poderem sair. Além disso, antes de assinar o acordo de confidencialidade, não é permitido transmitir qualquer informação sobre os mechas para o exterior. Caso contrário, as consequências serão por sua conta. Neste momento, no complexo cinematográfico número 1, Zhang Jiangu e os outros ainda esperam no mesmo lugar. No entanto, a surpresa em seus corações não diminuiu nem um pouco. Segundo o que ele sabe, os mechas atuais ainda estão em uma fase muito básica. Afinal, de qual país é essa tecnologia tão impressionante? Se essa tecnologia for dos Estados Unidos, as consequências seriam simplesmente inimagináveis. Nos próximos décadas, ou até mesmo séculos, eles estarão sob o controle rigoroso dos Estados Unidos. Ele até estava pensando se poderia encontrar uma maneira de trazer os técnicos dos Estados Unidos que participaram deste. Conseguiram recrutar um técnico do projeto para cá, não importando o custo que isso possa ter. Enquanto ele caminhava de um lado para o outro, pensando, Kim Hu levantou levemente a cabeça e olhou para o céu. Olha rápido. Está vindo. O mecha está voltando. Todos levantaram a cabeça ao mesmo tempo. Bang! Em questão de segundos, toda a armadura mecânica despencou como um meteoro em direção ao espaço vazio no chão. Pisou com força, rachando o chão de concreto sob os pés. Cochichando. Não consegui controlar a velocidade. A voz de Liu Yongmin veio de dentro do mecha. Em seguida, o mecha começou a se transformar. Depois de alguns segundos, assumiu a forma de um veículo de lançamento de mísseis. Zhang Jiangu e os outros imediatamente subiram. Liu Yongmin abriu a porta do veículo. Ele desceu de cima, tremendo um pouco. Ele olhou para Zhang Jiangu com emoção. Comandante, comandante!
Eu já não sei mais o que dizer para descrever isso. É realmente impressionante. Zhang Jiangu acenou com a cabeça. O que você estava fazendo pilotando o mecha? Ele respirou fundo e respondeu: fui fazer um resgate. Eu usei o mecha para forçar aquele avião comercial a parar. Então coloquei o avião em um lugar mais seguro. As pessoas no avião estão seguras e salvas. Mas todos eles viram o mecha. Vamos rapidamente enviar nossas pessoas para lá. A questão do mecha não pode vazar. Você. Zhang Jiangu hesitou em falar. Quase pensei que tinha ouvido errado. Você parou o avião com o mecha. Sim. Liu Yongmin acenou com a cabeça. Zhang Jiangu balançou a cabeça sorrindo. Inacreditável, simplesmente inacreditável. Ele imediatamente olhou para o conselheiro ao seu lado. Conselheiro Bai, entre em contato agora com o vice-diretor Zhou no avião. E então mande alguém para lá. Faça com que todos assinem um acordo de confidencialidade. Sim. O assessor Bai fez uma continência e respondeu com um entendido. Virou-se e saiu. Ele acabou de sair. Zhang Jiangu suspirou. É inacreditável que o nível tecnológico do país das águias tenha chegado a este ponto, a ponto de poderem construir um mecha como este. Como devemos lidar com isso agora? Liu Yongmin levantou as sobrancelhas. Comandante, o que você está dizendo? Zhang Jiangu deu um sorriso amargo. Este mecha é realmente poderoso, mas não é uma boa notícia para nós. O país da águia pode construir uma armadura como esta. Isso mostra que sua pesquisa científica em várias áreas já superou em muito a nossa. Pudesse até dizer que eles nos esmagam. Nós. Liu Yongmin ficou surpreso por um momento. Então riu alto. O que você está rindo? Zhang Jiangu perguntou, muito confuso. Liu Yongmin explicou. Comandante, o senhor está pensando demais. Esta armadura mecânica não foi fabricada pelo país da águia. Não foi fabricada pelo país da águia. Zhang Jiangu teve um lampejo de compreensão. Mas além deles, outros países é ainda mais impossível. Onde mais poderia ter sido feita? Ao ouvir a conversa dos dois, Qin Ruvei de repente teve uma ideia em mente. Esta armadura não foi feita pelo próprio Lu Shen, foi? Liu Yongmin deu uma risadinha. Comandante, esta armadura foi fabricada pelo nosso país. Foi Lu Shen quem a fez. O que? Zhang Jiangu ficou surpreso. Como isso é possível? Liu Chan, esse tipo de piada não pode ser feito. Este tipo sem precedentes, de armadura impressionante. Como poderia ter sido feita por ele? Se realmente tivéssemos uma equipe tão capaz em nosso país, a Academia Chinesa de Ciências já os teria recrutado há muito tempo. Olhando para a expressão incrédula de Zhang Jiangu, pensando bem, eu também não era diferente dele no passado. Comandante, o que estou dizendo é verdade. E não há nenhum chamado equipe. Este mecha foi criado apenas por Lu Shen. Foi o sistema inteligente do mecha que me disse isso. Seu criador é Lu Shen. Comandante, talento como esse, independentemente do custo, devemos trazê-lo para nossa fábrica de armamentos. Se ele puder contribuir conosco, a tecnologia do nosso país passará por uma transformação completa. Em pouco tempo, poderemos superar os Estados Unidos. Em menos de 10 anos, ou até 5 anos, nosso nível tecnológico vai esmagar completamente o resto do mundo. Zhang Jiangu ainda estava um pouco cético. Ele ainda não acreditava. Como uma única pessoa poderia criar um mecha? No entanto, as palavras de Liu Yongmin o levaram a tomar uma decisão. Então, imediatamente entrei em contato com o comandante da 9ª Divisão. Diga a ele que, ao executar a missão, não pode ser rude com Lu Shen, e ainda menos pode usar a força. Deve agir de maneira cortês ao lidar com isso. Temos que tratá-lo como um verdadeiro tesouro. Após receber as novas instruções do comandante Zhang Jiangu, o comandante da 9ª Divisão, Li Yunfei, realmente não conseguia entender. Antes, estava claramente acordado. Desta vez, o alvo era um traficante de armas. Como de repente ele se tornou um tesouro? Não só não pode usar a força, mas também deve convidá-lo. Nem mesmo um fio de cabelo pode ser tocado. Transmita meu comando. Ao executar a missão, todos devem se abster de usar a força contra Lu Shen. Devese tratar Lu Shen com respeito. Não pode causar-lhe o menor dano. Ele é muito importante para nós. Há algumas dezenas de minutos, a polícia de Jianshen recebeu de repente uma ligação do exército, pedindo que imediatamente bloqueassem toda a cidade de Jianshen, dizendo que um grupo de traficantes de armas havia aparecido na cidade. Era necessário atacar todo o grupo. O chefe de polícia, Gao Yushen, ao saber disso, ficou completamente atordoado. Ficou parado no lugar por um bom tempo antes de se recuperar. Até suas mãos nervosas tremeram um pouco. Suas pernas estavam um pouco fracas. Isso, se realmente estivesse sob sua jurisdição, um grupo de armamentos aparecendo na área, ele conseguiria escapar da responsabilidade? E essa responsabilidade não é pequena, não. É suficiente para que ele perca o cargo. Após tomar conhecimento da situação,
Imediatamente mobilizou toda a força policial da cidade. Ele bloqueou toda a cidade de Jian. Então, enviou de uma vez mais de 500 policiais armados e militares para se reunir. O exército enviou uma tropa de 2.000 homens. Todos estavam vestidos com coletes à prova de balas. Todos carregavam vários tipos de armas modernas. Até veículos blindados e helicópteros armados foram mobilizados. O alvo deles era o condomínio Feliz Lar, onde Lu Shen estava. Neste momento, Lu Shen ainda estava em casa dormindo profundamente, sem saber que do lado de fora tudo já estava em caos por causa dele.